Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Revolução. No vídeo de hoje eu venho comentar sobre o livro escrito pela escritora britânica Agatha Christie, intitulado Morte na Mesopotâmia. O livro é do gênero thriller ou suspense, que é característico da escritora. Ela não só escreve esse gênero, mas escreve também alguns livros de romance, escreveu alguns livros de romance. Até agora eu só li 2 livros dela, que é este que eu irei comentar hoje, e o outro que eu li o primeiro, intitulado Os Crimes de ABC. Esse li há mais tempo, então não faria muito sentido. Para falar sobre ele eu teria que voltar a ler para pegar os pontos bases que eu possa ter deixado escapar. Agatha Christie é uma escritora que basicamente escreve sobre crimes, sobre assassinatos que acabam tornando-se em série. No livro Morte na Mesopotâmia, como o próprio título pode elucidar, trata-se de facto de mortes, na verdade, porque acaba não sendo só uma morte que ocorre na Mesopotâmia. Então, falando de mortes, e o que é característico da própria escritora. Eu vou tentar não dar spoilers em relação a pontos sensíveis do próprio livro, que se calhar seja necessário que seja o próprio leitor a tirar o seu próprio entendimento. É o meu entender que eu irei trazer aqui neste vídeo. O livro Morte na Mesopotâmia, como eu havia dito, é do gênero suspense e ele ocorre grande parte, ou as partes mais importantes ocorrem na Mesopotâmia. Então, é da Mesopotâmia que tudo acontece desde a chegada dos que fazem parte do enredo ou da história em si até o fim. Então, o livro ele surgiu através de uma ideia, segundo a construção da escritora Agatha Christie. Ela quis que nós percebêssemos que o livro, ou os relatos que o livro contém, partem de uma das personagens existentes no livro, que é a Emily Taine, que é uma enfermeira. Então, Emily Taine, basicamente, o que eu quis dizer é que ela é quem escreveu o que sucedeu na Mesopotâmia, onde na Mesopotâmia, que é é o lugar onde se fala. Então, a Amy é uma enfermeira que estava a serviço da família Case. A família Case que acabava de receber um recém-nascido, então ela estava lá a serviço dessa família. Só que o que aconteceu é que os dias dela, de serviço para os Kelseys já estava no fim, então surgiu um outro trabalho que ela foi recomendada para ir lá prestar. Foi recomendada pelo Dr. Rayleigh, que é um médico conceituado. Ele recomendou a Amy ao Dr. Rayleigh, que é um arqueólogo que estava à procura dos serviços de uma enfermeira para poder cuidar da sua esposa, porque, segundo ele, não só ele, todos que estavam ao redor da sua esposa, achavam ou compreendiam que ela fantasiava certas coisas. Então, foi daí que se viu ou sentiu-se a necessidade de contratar uma enfermeira, que no caso é a enfermeira Amy. Então, a enfermeira Amy não viu razões para recusar o trabalho e ela foi até a expedição, porque a esposa do arqueólogo Lady, que é a Louise, estava junto do seu marido, neste ano em específico, a acompanhá-lo nessa expedição, lá na Mesopotâmia. É uma cidade chamada Assain, quero acreditar que seja essa a pronúncia. Porque eu me recordo da cidade, chama-se Assain, então é lá onde ia ser feita a expedição. Então, a enfermeira também tinha de mover-se ou deslocar-se até lá para poder cuidar da Lois, esposa do arqueólogo Leire. Eu vou chamar ele de arqueólogo, então, quando eu for dizer arqueólogo, vamos compreender que estou a falar do Dr. Leire, marido da Lois. Então, a Lois, ao ver da maioria das pessoas, vou falar das mulheres primeiro, as que são próximas da Lois, ao ver da maioria das mulheres próximas da Lois, descreviam ela como sendo não só a que fantasia as coisas, mas que fantasia justamente para chamar ou atrair a atenção do seu marido, para que o seu marido prestasse mais atenção nela. Então descreviam ela como sendo a Lois mimada e que vive só para perturbar a paz dos membros da expedição. Então, nesse ano em específico em que ela foi, a maioria das mulheres, ao descrever ela, neste exato momento em que ela foi até lá na expedição,
descreveram o ambiente como sendo um ambiente hostil. Por quê? Porque as pessoas já não eram mais alegres como, por exemplo, um ano atrás, quando ela não estava presente. Então, o ambiente já havia mudado, o ambiente já estava muito denso por causa dela, porque ela, segundo os relatos da, da Sheila Reilly, ela gostava de insinuar coisas só para as pessoas sentirem-se mal, para as pessoas se sentirem desequilibradas emocionalmente. E ela chega até a comentar sobre parte da expedição, porque ao todo, se a memória não falha, eram 5 os que faziam parte da expedição. Existia lá quem fazia a limpeza dos artefatos, existia quem fotografava, existia um motorista. Então, ela faz a descrição do estado do espírito de algumas dessas pessoas que faziam parte da expedição. Ela fala do David, fala do Cale, fala do Bill, e ela, na verdade, só fala dos homens. Então, ela diz que os homens, no caso em específico, eles andam meio desorientados, cabisbaixos, se calhar, e um fica meio que se estivesse a vigiar o outro. E ela meio que não sabe descrever ao certo qual é o estado em que aquele ambiente se encontra. Portanto, falando da Sheila, a Sheila é uma jovem, filha do Dr. Reilly, que é o médico que recomendou a Amy, né? Para ser muito detalhista nesses aspectos, mas ok. A Sheila é a filha do Dr. Reilly, como eu havia dito. Ela é jovem, lá na flor da idade, bonita, atraente, elegante e pelo meu ponto de vista, ela não gostava da Lois, pelo simples fato da Lois ser uma mulher de idade, e não, porque Lois estava entre os 40 lá para os 40, e a Sheila estava se calhar nos 20. Então, a Lois, ela tinha essa coisa de atrair a atenção dos homens, ela sensual, atraente, então isso de certa forma incomodava a Sheila, porque no sítio em que eles estavam, onde eles estavam, né, alojados, não existiam muitas moças, tinham muito aqui, acho que eram sírios, né, onde eles estavam, porque na Mesopotâmia tem aqui da Síria, da Líbia, acho eu. Eu não pesquisei em relação a isso, mas mais ou menos isso. Então, a Sheila é a bonita, a atraente também, a sensual. Então, o fato da Lois atrair a atenção dos homens para ela, ter os homens praticamente na mão dela, incomodava muito a Sheila, por isso ela não gostava da Lois. E ela também ela descrevia que todos os homens estavam muito estranhos. Tipo, acho que nas expedições anteriores, acho que davam muito crédito a ela. Acho que babavam praticamente por ela. Mas mal chegou a Lois neste ano, as coisas mudaram, já não davam mais atenção e tudo mais. Então eu acho que o fato de ela não gostar da Lois é um tanto que por ciúmes. Falando da senhora Mercado, que é uma das mulheres também que descrevia a Lois como sendo uma mimada, chata e insuportável. A senhora Mercado também tinha os seus motivos. Por quê? Porque o marido dela estava ali e tomando ou levando em consideração o fato de que a Lois é atraente, o marido dela também meio que babava. A situação em que ele falava com a Lois, ele fala com a Lois e digamos que ele fica desnorteado, tipo, não sabe nem sabe o que falar, nem sabe o que dizer. Então a senhora Mercado acabou percebendo essa questão, o que fez também com que ela não gostasse da Lois. Existe a senhorita Johnson. A senhorita Johnson, em específico, ela é membro da expedição, assim como o Mercado. Então, ela não gosta. Ela é uma pessoa ética. Ela não faz transparecer tanto assim. É uma pessoa com bom senso. Tipo, eu gosto do marido dela, mas não é correto eu, tipo, gostar do marido dela, porque o marido dela já está casado com ela, o marido dela gosta dela. Eu não gosto dela porque ela é casada com o homem que eu amo, mas não vou deixar transparecer porque ela não é culpada por eu amar o marido dela. Ela chegou assim, conquistou o Leire e passou adiante de mim, mas ela não tem culpa nenhuma por isso. Então, ela tinha essa coisa ética, ela tem essa coisa ética, de bom senso, tipo, eu não posso lhe odiar só porque ela casou com um homem que eu gosto. E também o Leire não gosta de mim, somos simplesmente amigos. Então ela tinha isso bem definido na cabeça dela. Mas ela, mesmo assim, ela ainda tinha aquela coisa. E toda mulher tem, toda mulher vai compreender. Então, ela também não falava tão bem da Lois. Não falava tão bem. E ela justificava mais pelo fato de o Leire estar muito afastado daquele que é o trabalho deles naquele lugar para atender a demanda dela. Então, isso era sempre o que ela falava, sempre. Ela sempre tocava nesse ponto. Então, as mulheres basicamente não gostavam dela por esse fato dela atrair ou, ou deixar os homens meio desnorteados, muito encantados, muito sei lá. E já os homens, eles não falavam tão mal dela, mas tipo, deixavam transparecer que sentiam-se incomodados com a presença dela. Não. Em meio a tudo isso, existe também o padre Levin, porque eles foram para lá na expedição, porque foram à busca de artefatos que são importantes para a humanidade, porque eles, muitas das vezes, as coisas que nós sabemos sobre nós mesmos, a humanidade, foi por causa dessas escavações que os arqueólogos fizeram. Então, muitos artefatos dos seus antepassados
colocavam nas cavernas, colocavam nos seus templos, então foram encontrados por causa dessa escavação. Então, eles levavam um padre para quê? Porque o padre tinha a missão de decifrar aquilo que vinha escrito se calhar nas paredes, não são papiros, nas tábuas em que escreviam os antigos, né? Os que precisamente viveram naquela região da Mesopotâmia. Então o padre tinha essa função. O padre também não tinha muita afinidade com a Lois, tanto que ele também achava a Lois meio tipo, é uma maluca e tudo mais. Só que esse padre é meio inconveniente, é meio estranho tudo que ele anda a fazer, tudo que ele anda a falar. Tanto que no meio do livro, aliás, vocês não, eu em especial, comecei a tipo, achar estranho tipo, o comportamento dele. Tipo, será que ele pode. Ele é mesmo padre? Ele. Começam a surgir várias questões em relação ao padre Devine, porque Lavigne, ao padre Lavigne. Surgem muitas questões por causa dele, por quê? Porque ele é padre, mas ele coloca-se em vários momentos em situações meio que esquisitas e que fazem o leitor questionar, tipo, qual é a real função dele ali, porque em certos momentos até parece que ele está meio perdido, nem sabe o que ele está fazendo ali, qual é a função dele ali. Mas no fim acaba se percebendo, porque ele parecia meio deslocado, porque na verdade, dando spoiler agora, ele não era padre, coisa como ele estava disfarçado, né? Ele tinha um objetivo lá. Isso aí também, vamos saber lendo o livro. Então, o padre Levi também não achava muito, tipo, não sentia afinidade, não havia afinidade entre eles. Ele também não falava tão bem da Lois. Já pela visão da Amy, ela própria, tirando as suas próprias conclusões, e no livro, no decorrer dos acontecimentos, percebemos a própria Lois falando por si só. Percebemos que ela, de facto, é uma mulher encantadora, muito encantadora, tanto que tem algumas passagens em que a própria Amy mostra-se numa situação em que ela própria assume que a Lois é uma daquelas mulheres que você pode fazer qualquer coisa por ela, que você se coloca ao dispor dela. Então, era uma mulher muito encantadora, muito inteligente, lia muito, se interessava por assuntos não comuns para aquela época. Ela era muito dada a essa área do conhecimento. E quando ela fala com as pessoas, ela fala com delicadeza, com educação. Só que ela também tem essa coisa muito sarcástica que alguns relatam que ela tem. Ela tem essa coisa tem um sarcasmo. Ela tem situações que ela lança um sarcasmo que às vezes deixa as pessoas desconfortáveis. Na situação em que a Sheila, por exemplo, deixa transparecer que ela está afim de dos membros da expedição, ela deixa muito claro em frente de todos, tipo, tá já babá por causa dele, tá já babá por causa dela, até ficar sem palavras e tudo mais. Ok, whatever, isso não importa. Indo de fato já para a história. A história não é história, indo de fato para os acontecimentos. Os acontecimentos, como eu havia dito, vou dar e pisar, giram em torno da Lois. A Lois é o nosso cerne, é o nosso assunto, é o nosso tema. A Lois, por que ela anda inquieta e anda inquieta? Então, ela relatava situações em que ela via rostos na janela dela, ela ouvia barulhos estranhos e já vinha de várias situações em que ela recebia cartas estranhas e anônimas. Por quê? Porque ela já foi casada com um homem e este homem teoricamente morreu na guerra. Só que há dias ela recebeu, ou há anos, ela recebeu a notícia do seu pai de que o tal homem, de nome Frederic, que foi o primeiro marido dela, não morreu na guerra, conseguiu escapar. Então, provavelmente seja ele quem esteja a trazer essas cartas de ameaça. O conteúdo das cartas era basicamente no sentido de que ela não podia se casar com mais nenhum homem, a Lois no caso, ela pertencia ao Frederic. Então, o Frederic era o único homem que devia fazer parte da vida dela. Então, sempre que ela se envolvia em algum relacionamento, ele mandava essa carta no sentido de afastá-la do tal homem que estava com ela. Só que quando ela casou-se com o Leire, as cartas cessaram. Ela já não recebia mais cartas. Então, ela até conseguiu se casar com o Leire sem receber nenhuma carta. Então, de uns meses para até o momento em que se fala, né? Ela já vinha recebendo cartas de forma constante. Cartas de ameaça, tipo, onde ver lá mesmo no livro. Então, a enfermeira, quando soube disso, ela achou muito estranho. Pediu ver o conteúdo das cartas, leu as cartas e tudo mais. Então, o que acontece é que, ao longo dos acontecimentos, surgem várias coisas. Eu tenho muitas coisas para falar sobre esse livro, muitas coisas, e é normal que eu me perca aqui a falar. Ao longo dos acontecimentos, acontecem várias coisas que colocam a Amy em dúvida em relação à saúde mental da Lois. Tipo, será que ela não está bem de cabeça mesmo? Porque tem um momento em que a Amy encontra uma carta escrita pela Lois. E a grafia é parecida com as cartas que ela vinha recebendo. Então surge a ideia, tipo, será que ela não escreveu as próprias cartas? Tipo, para pensarmos que... Tipo, para se provar mesmo que ela só quer chamar a atenção do marido. Então ela escreveu essas mesmas cartas e se envia ela sozinha.
para chamar a atenção do marido, para pensarmos que existe um perigo iminente. Então ela ficou a pensar, tipo, nisso, mais ou menos nisso. Porque a grafia da Lois era muito parecida com as cartas que ela recebia. Mas foram acontecendo várias coisas que a Agatha fez com que acontecessem. ah, Até o período em que acontece o tal assassinato. Ah, Desculpa, até o período em que acontece o tal assassinato. Vinha de acontecimentos muito estranhos, até que acontece o tal assassinato lá na Mesopotâmia. E quem é que morre? Isso não é spoiler, é uma coisa tipo evidente, tipo, todo mundo quer saber. Quem é que morre na Mesopotâmia? Quem morre é a própria Lois. Então aí já surge a questão, tipo, mas surge uma confusão, tipo, na cabeça da Amy. Tipo, será que ela tem a mesma grafia que o do marido? Será que as coisas começaram a não fazer muito sentido. Então, após a morte da Lois, ela foi assassinada, foi encontrada morta no seu próprio quarto. Então, chamou-se, quando descobriu-se que ela estava morta no próprio quarto dela, estava estatelada e havia sido atingida na cabeça. Não sabia-se qual foi o objeto, porque não se encontrou o objeto ali. Foi quando se decidiu contratar um detetive, que é aí onde entra o Poirot, o Hercule Poirot. Hercule Poirot é o célebre detetive que sempre existiu nos livros, pelo menos nos crimes de ABCs, o detetive era o Poirot. Então, ele é quem desvendou os crimes de ABC, e no caso da morte na Mesopotâmia, não foi diferente. Ele é o detetive. Então, quero acreditar eu que o Poirot seja, tipo, o Holmes da Agatha Christie. Então, ele é quem desvendou os crimes. Então, quando ele surge para desvendar esse crime, ele surge já com a ideia de que a pessoa vendo, né, a planta da casa, aí é que entra a planta da casa. Vendo a planta da casa, e aí é onde se percebe já que a pessoa que a pessoa que cometeu o assassinato não pode ter entrado de fora, justamente pela planta da casa, que todo leitor vai perceber vendo o livro. Pela planta da casa não tem como ter sido uma pessoa de fora, que entrou sem ter sido vista, porque ali existem várias pessoas, é uma equipe que o Lady tem. Então, já se procura o assassinato entre eles, os membros da expedição. Então, procura-se saber quem foi a pessoa que matou Lois. O que deixa a Amy mais desnorteada, porque ela, de todos ali, ela é a novata que não sabe de nada, que está à procura de se situar. Então, e ela sente-se muito culpada, porque ela foi contratada para cuidar da Lois. E ela sentia-se como se tivesse falho na missão dela. Então, ela estava mesmo sensível, estava cabisbaixa para baixo, mas isso não foi motivo ah, para fazer com que ela não se envolvesse, porque ela é uma peça-chave para a solução dos crimes, sim, porque depois da Lois também morre mais alguém, que possivelmente aliás, não possivelmente, tenho a certeza de que ela havia descoberto como é que o assassino pode ter entrado sem ter sido visto. Então, como o assassino também está ali dentro, na expedição, ele apercebeu-se disso, então deu fim à vítima, né? Então foi assim que aconteceu a outra morte. E a situação de ir-se atrás do investigador. E nós podemos ver que o Poirot deixou bem claro que o assassino é alguém, é membro da expedição. Então dá para imaginar que ele fazia, as reuniões que ele fazia em questão de interrogar as pessoas, ele chamava todos os membros da expedição, tanto os que não estavam presentes no momento do assassinato, tanto os que estavam presentes. Ele chamava todos, sempre que fazia alguma interrogação, sempre que surgia uma pista nova, ele chamava todos, reuniam-se na sala e ele dava tudo que ele encontrou. Então já dá para imaginar, tipo, o assassino já sabia qual é o andar da carruagem em relação às investigações. Então, porque ele sempre estava ali presente. Falando em questão do marido, eu queria comentar uma coisa sobre este livro, A Morte na Mesopotâmia, porque ele me lembrou um livro do Almeida Garrett, que é um escritor que escreveu o livro intitulado Frei Luís de Souza. Esse livro eu li um pouquinho, já faz tempo, mas também fala um pouquinho disso, do homem que é mandado na guerra, ele vai lá, luta na guerra pelo seu país, isso em Portugal, e a família dele fica sabendo tempos depois que ele morreu lá na guerra, então ele não voltou mais. Então a mulher dele constitui família com outro homem, até tem uma filha. Só que tempos depois, de repente, ela começa a receber cartas. Não, mas ela começa a receber, tipo, a notícia, tipo, o marido está vivo, e ele está muito furioso, porque ela casou com outro homem. Então ele volta de lá no sepulcro onde ele estava, só para assassinar a vida da mulher. Então me lembrou um pouquinho essa história do Frederick, primeiro marido da Lois. Porque ele também foi mandado para a guerra. E aparentemente a Lois é que entregou o marido, porque ela estava cansada. A Lois é uma mulher que nós podemos dizer que é piriguete. Só que ela é uma piriguete com classe. Então, digamos que ela mandou o marido lá para a guerra, o marido morreu lá na guerra. Aliás, ela mandou o marido na guerra para o marido morrer na guerra, para ela poder ficar livre para conquistar outros homens. É uma mulher que não queria se sentir presa a nenhum homem. Não queria se sentir presa a nenhum homem, então fez o que fez. Então o marido, quando soube, sentiu-se furioso. E aparentemente não morreu na guerra, porque é uma das suspeitas, porque a Lois recebia cartas que eram do marido. E ficou muito mais claro que não era ela quem escrevia aquelas cartas. Ficou muito claro tempos depois. Então, me lembrou um pouquinho esse livro do Almeida Garrett. Então, falando do livro da Agatha Christie no geral, na minha visão panorâmica, é um livro bom. A escrita é muito simples, como sempre. É um livro bom, a escrita é muito simples. Não há muita descrição dos ambientes. Faz-se descrição suficiente das personagens. Não é aquela coisa exagerada, mas faz-se o necessário. Descrevem-se as personagens o suficiente para que o leitor possa se enquadrar no próprio livro.
nos acontecimentos do livro. Faz-se a descrição dos ambientes, não tem muitos ambientes, porque tem aqueles livros que você lê, tem mercado, tem igreja, tem tudo mais. Neste livro em específico eu gostei porque tudo acontecia onde? Na expedição, naquela casa em específico e aos redores. E não havia muita descrição de ambientes e tudo mais. A escrita é simples, como havia dito, o que faz com que qualquer leitor de qualquer idade possa ler e se entreter. O livro é muito bom mesmo. Faz-nos pensar sobre como às vezes as nossas próprias inseguranças, os nossos próprios medos, os nossos próprios sentimentos de insegurança mesmo fazem escurecer a nossa visão sobre o outro. Fazem com que nós não prestemos atenção ao que o outro está a sentir. Porque se nós formos a ver, existiam várias oportunidades das pessoas acreditarem que a Lois estava a correr perigo e simplesmente as pessoas não quiseram acreditar porque elas estavam cegadas por aquele sentimento de ódio, por ela ser aquilo que se calhar quisessem ser, ou por ela ser aquilo que se calhar quisessem possuir. Então as pessoas, isso faz nos pensar que as pessoas por vezes elas não nos veem como nós somos, elas veem mais a partir de fora, aquilo que nos cobre, sendo que o que importa é o que está no interior. Então as pessoas não se importaram em saber como é que ela se sentia. Então elas meio que rotulam as outras pessoas só porque compreender as pessoas por vezes dá trabalho. Então às vezes nós damos a pessoa só para outra pessoa cuidar e tudo mais. Então, esse é um livro muito bom. Eu espero realmente ter convencido, pelo menos algumas pessoas, a lerem o livro. Ele é ligeiramente curto. É curto, sim. E, como eu havia dito, a escrita da Agatha é muito simples, o que faz com que não precisa, não há tanta necessidade assim de ir procurar tipo, palavras. Você entende aquilo que ela diz, aquilo que ela quer dizer. Eu, em particular, aprendi muito sobre arqueologia, aprendi muito também sobre... Sempre que eu leio um livro de crime ou de suspense, eu aprendo muito sobre como os crimes são construídos. Então, teve algumas coisas, alguns pontos que eu achei não tão bons, mas o principal foi o de que a Lois morre, é assassinada, e ela não vê o rosto do assassino. Ela não morre sem saber quem foi que a matou. Então, eu não gostei muito disso, porque eu acho que seria importante ela morrer, mas morrer enquanto viu quem foi a pessoa que a matou. Mas pela forma como o crime foi desenhado, não tem como ela ter visto o rosto da pessoa. É praticamente impossível ela ter visto. Então, esse foi um ponto muito forte que me fez não... foi um ponto que eu vi que era um ponto negativo, porque era justo que ela morresse sabendo. Até porque, não só ela, porque a outra vítima também morre sem saber quem foi o assassino. Não. Só as pessoas que vão permanecer vivas aqui vão descobrir quem é o assassino. E o motivo... o motivo é mais absurdo ainda, mas ok. Esse é o ponto negativo do livro. Mas, no geral, é um livro muito bom mesmo. Em comparação do livro Os Crimes de ABCs, que também é um livro muito bom. Os desfechos são meio que semelhantes. Os Crimes de ABC e Morte na Mesopotâmia. Os desfechos é mais ou menos o mesmo. Eu acho que é característico da própria escritora, porque eu achei meio parecidos o desfecho também. Isso aí, eu também acho que é um ponto negativo a somar, porque é preciso variar um pouquinho, né? Mas quem sou eu para julgar a Agatha Christie e a escrita dela? Ela, depois do Shakespeare e da Bíblia, os livros dela são os mais vendidos, né? Então, digamos que ela saiba o que está a escrever. Mas, quanto a mim, na minha visão particular, eu não achei tão relevante assim os finais. Tipo, não são tão... Parece haver uma conexão. Se calhar, tratando-se da mesma escritora, tenha de haver uma conexão entre as obras, mas os finais são meio que parecidos. Os Crimes de ABC e Morte na Mesopotâmia. Então, esses são os dois pontos negativos que achei relevante mencionar. É o que eu queria falar. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero, sinceramente, que alguma pessoa possa ler. Eu vou deixar o link do livro para baixar, porque eu li em formato eletrônico. Li em formato de PDF. Então, o link em que eu baixei vou deixar disponível na descrição para que possam baixar. E é isso. Não se esqueça de se subscrever no canal e até o próximo vídeo.